Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal a Respeito da Geografia. Eu sou o professor Éder falando com você a respeito de Geografia para as nossas provas, bem como também Ciências Humanas que nós iremos comentar no nosso canal. Pessoal, nós temos então como estudar para a prova da ESA, sobretudo quando olhamos e pensamos a questão da Geografia. Antes de avançar, eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal. E você que quer um curso focado na prova da ESA, conheça a plataforma do Teorema Militar, onde nós temos ali curso voltado especificamente para este exame intelectual. São muitos alunos nossos que passam todos os anos na prova, pode conferir e confiar. Agora, se você tem dificuldade mesmo em Geografia e quer um curso específico para a sua prova, conheça também a nossa plataforma só de Geografia. O link está fixado nos comentários do nosso vídeo. Bons estudos. Pessoal, então nós temos aí a ESA, vocês veem aí o frontão da entrada da ESA, e eu gostaria de chamar a atenção para a Geografia, o assunto que nós temos no nosso exame intelectual. Vejam só, a Geografia, conforme nós sabemos, é a descrição da Terra, e nós temos ali grandes ramos da Geografia. Ocorre que, apesar de nós termos os grandes ramos lá, a questão da Geografia Física, da Geografia Humana e também da Geopolítica, nós temos a questão das regiões. Então, nós podemos estudar a geografia, por exemplo, dos Estados Unidos, ou da Europa, ou do Pacífico, tá certo? Os países da região do Pacífico e assim por diante, tá? Ou mesmo ainda a geografia do estado da Paraíba, ou do Rio Grande do Sul, ou mesmo de São Paulo, do Rio de Janeiro e assim por diante. Ou seja, geografias mais regionais, específicas de algumas regiões, tá? No caso, nós temos que a nossa prova vai cobrar da gente a geografia envolvendo tanto a geografia política, a geografia humana e também a geografia. A questão do Brasil, conforme estamos aqui observando, vai se referir justamente à inserção do Brasil no contexto internacional, quando o assunto é geopolítica, ou seja, quando nós olhamos o Brasil na questão da geopolítica, a gente vai observar o tema do BRICS, o acrônimo para o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e também a África do Sul, além dos demais países que passaram a fazer parte dos BRICS, como é o caso dos Emirados Árabes Unidos, ou mesmo ainda do Irã, ou então agora da Indonésia e assim por diante, tá? Ou podemos pensar também a questão do Brasil e o Mercosul, né? Então, nós temos também o Mercosul, a relação do Mercosul com a União Europeia, um possível acordo e coisas do gênero. Ou então, o assunto sobre as fronteiras, tamanho e limite de fronteira, problema de fronteira, definição de fronteira e assim por diante. São temas que envolvem a questão da geografia política. Agora, quando nós olhamos para a geografia física, nós temos lá os temas tais quais a cartografia, que envolve, em boa medida, a questão das fronteiras, a posição geográfica do Brasil. Além disso, nós temos também o assunto que se refere à geologia, os tipos de rocha, ou então o relevo. Temos ainda o assunto de clima. A última prova cobrou da gente, inclusive, conforme nós observamos, o assunto sobre clima, trazendo ali uma novidade, que é aquele gráfico que analisa os climas. É o caso aí do climograma, assim chamado, né? Ou ainda, nós temos também a nossa prova trazendo o assunto de vegetação. Aliás, clima e vegetação são dois dos temas que mais aparecem na nossa prova, tá? E, por fim, hidrografia, a questão das bacias hidrográficas, enfim. Então, a nossa prova traz todos os assuntos da geografia física, mas focado especialmente no Brasil. Né? No nosso curso nós temos uma divisão ali conforme os módulos, são 5 módulos no total, 6, focando especialmente no primeiro módulo sobre as questões dessa geografia física. No último módulo, por exemplo, é sobre a regionalização do Brasil. O Nordeste, qual que é a geografia física do Nordeste? Ou qual que é o clima do Nordeste, a vegetação do Nordeste, do Sudeste e assim por diante, tá? Ou mesmo, qual que é o relevo e a vegetação, etc. Dê uma olhada, né? Vem estudar com a gente, vem aprender para acertar todas as questões na sua prova. Na geografia humana, aqui, nós temos os temas, por exemplo, de população. População, que é o assunto que mais cai, ou migrações, ou além de população, migrações, o assunto de indústria, tá certo? Então são vários temas, como é o caso de agricultura também. E como que isso aparece no nosso edital, né? No nosso edital ele trouxe agora 4
temas, tá certo? 4 itens, o item número 1, o item número 2 e o item número 3 e 4, né? E ele vai abordar da seguinte maneira, só que o nome só muda o nome, entretanto ele está falando de geografia física ou humana. Vamos observar aqui, ó, o espaço natural. O que é o espaço natural? É a geografia física, tá? Recursos estratégicos, ou seja, a questão de posição onde há petróleo, os tipos de solo, por exemplo, a questão da água, a hidrografia, os rios, ou seja, a água utilizada para a geração de energia ou para a agricultura, etc. E os problemas ambientais, tá? No nosso curso, por exemplo, no módulo 4, nós temos ali a questão do meio ambiente, que tem a ver com a questão da geopolítica e também com os problemas ambientais. Ou seja, um assunto específico da nossa prova, para o aluno acertar todas as questões. Por exemplo, vejam só, características gerais do território brasileiro, que é o que eu falei, posição geográfica, limites, fusos horários, tá? Estrutura geológica, geomorfologia, origem, formas e relevo, ou seja, planalto, planície, a questão geológica, as eras geológicas, quando formou a estrutura geológica do Brasil, os tipos de rochas, por exemplo, os solos, a pedologia, tá? Até porque o solo é importante. O assunto pedologia, quando eventualmente é cobrado nas provas, geralmente é sobre a formação do solo ou mais ainda a respeito dos problemas do solo, a erosão laminar, a lixiviação, assim chamada também, não é? Ou mesmo a degradação do solo pela prática da produção agrícola intensa, como a arenização, que pode ocorrer dependendo do solo e assim por diante, tá? Então aqui, este tema do item 1 se refere sobretudo à geografia física, ou então às questões do meio ambiente. Biomas. Ele trata de biomas no nosso edital, só que na nossa prova ele cobra vegetação. E os livros de geografia tratam de vegetação, não de bioma. Bioma diz respeito a assunto da biologia. Tá certo? No livro de biologia você vai encontrar sobre bioma, que é a Amazônia, a Mata Atlântica, não somente a vegetação, mas o tipo de bicho que tem. Ou seja, não somente o estudo sobre os assuntos das matas, digamos assim, não é? Me foge o nome agora, da flora, mas também o assunto da fauna. Então, o assunto de fauna e flora, aí envolve a questão do bioma, tá? Hotspots, que são tipos de vegetação específicas, a biodiversidade, a distribuição da vegetação, tá certo? Então, esse assunto é importante, tá? Tudo bem? Tudo isso aqui é geografia o quê? Geografia física, clima, vegetação, hidrografia, etc, tá? Recursos hídricos, que são as bacias hidrográficas, bem como a degradação ambiental no item G aqui, ó, justamente quando nós olhamos a questão do meio ambiente e também aí a questão das fontes de energia, toda a discussão que existe sobre os problemas ambientais e assim por diante, tá? Está nesse item aqui dessa geografia chamada geografia física. Se você pegar e estudar geografia física, os livros trazem nessa sequência os 3 livros ali que a gente observa sugeridos no edital, eles tratam esse nome, mas com os nomes que eu trouxe aqui para você no nosso vídeo, que é o caso de vegetação, de clima e assim por diante. E não os termos que aparecem no nosso edital. Eles mudam um pouco, mas é a mesma coisa em boa medida. O espaço econômico. Boa parte do espaço econômico se refere à parte da geografia humana. Então aqui, ó, geografia humana, a gente tem basicamente 2 temas ali. Um dos temas é a indústria, ou seja, assunto que a gente abordou aqui, ó, da geografia humana, certo? Então, a geografia humana, população, migrações, indústria, transportes, por exemplo, tá? E aí, na sequência, você tem o quê? A industrialização e a agricultura, que são 2 temas que estão muito relacionados, tá bom? Que eles tratam de espaço econômico, industrialização, a agricultura brasileira, e aqui a questão do comércio, a globalização, é um assunto que aparece muito também nas questões da geopolítica, tanto é que ele fala sobre integração regional, o Mercosul, principais parceiros econômicos, aí você tem os Estados Unidos e a China, tá? Então são aí os parceiros comerciais mais importantes do Brasil, primeiro a China, depois os Estados Unidos. Então, eixos de circulação e custo de deslocamentos, daqui é transporte. Então, este tema todo aqui se refere a 3 assuntos da geografia humana: indústria, indústria e agricultura, e também o assunto de transportes. No próximo
tema, no item aqui, espaço político, a formação territorial do Brasil, fronteiras, faixas de fronteira, mar territorial, este tema, inclusive, tá certo? Se refere ao assunto de cartografia, muitas vezes em história. É na parte de história que você aprende bastante esse assunto, formação do território brasileiro, com a expansão dos bandeirantes, a ocupação do interior do território brasileiro, os tratados e limites, a gente fala sobre tudo isso no nosso curso. Estrutura político-administrativa, o que é um estado, o que é um município, e a distribuição do poder. Isso aqui é geopolítica em boa medida, né? Ou então a divisão regional, no caso ali o Nordeste, tá certo? O Sudeste, o Sul, o Centro-Oeste e o Norte. Os complexos regionais, a região amazônica, tá? Ou mesmo a região Nordeste e a região Centro-Sul. Estes assuntos são abordados específicos na parte de geografia regional. No nosso curso tem lá tudo gravadinho para você. Políticas públicas, não é? Que envolve muito a questão da população, sobretudo. E ele traz de maneira muito à parte o assunto de urbanização e população, que são dois temas importantes da geografia humana, tá certo? Que são os seguintes: população, migração, indústria, agricultura e também urbanização. Ele traz o nosso último item do edital. O edital mudou a configuração dos itens. Eram 6 itens há 2 anos. Agora são 4 itens, embora ele colocou tudo ali, não é? Eu sugiro ao aluno que estude nessa sequência, que ele estude geografia física, na sequência ele estude geografia humana e por fim ele estude as questões da geografia política, da geopolítica. Tá? Porque ele vai tendo uma noção crescente do assunto da geografia. Então ele pega o livro, caso ele estude pelo livro também, ou pelo material apostilado, enfim, ele veja os temas 1, 2, 3 na sequência, porque geralmente os livros trazem esta sequência. É o caso dos livros do nosso edital. O professor lá, meu professor Eustáquio lá na universidade, ou mesmo o Magnoli, tá? Você pode usar qualquer um dos dois. Agora, do Magnoli tem um que é só Geografia do Brasil. Se você achar por aí, em lojas, em sebo, compra e estude por ele. Porque esse livro aqui, tanto do Magnoli quanto o do Eustáquio, são livros que tratam da geografia tanto do Brasil quanto geral. Tá? Então você tem que pegar os capítulos só do Brasil e estudar os capítulos só do Brasil. Tá bom? Mesma coisa o livro da Lígia. São livros muito bons para aprendermos a geografia, só que eles trazem também o assunto em capítulos diferentes da geografia do Brasil e geografia geral. Então, como o foco nosso é a ESA, tem que ficar atento a isso, tá bom? Outra coisa, demografia aqui, ó, que é população. E os demais assuntos aqui, ó, a questão do mundo urbano, a urbanização. São estes 2 temas, basicamente, que nós temos nesta parte do edital. Se você seguir esta linha de estudo, geografia física, relevo, clima, vegetação, tal, geografia humana, população, indústria, agricultura, urbanização, você vai cumprir todo o seu edital. E se você tiver algum desses livros, estude por eles só os capítulos do Brasil. Agora, se você quer um curso com material focado na prova da ESA, que é só Brasil, vem estudar com a gente, conheça o nosso curso, o link, reitero, está na descrição dos vídeos e também aí fixado nos comentários. Bons estudos, divulgue o nosso conteúdo para as pessoas que vão fazer a prova da ESA. Respeita a geografia, até mais. Tchau, pessoal.